dar sequência a mais um vídeo de exercícios, tá? O qual a gente vai resolver aqui. Agora especificamente os vídeos da seção 9.1, tá? Mas além de ser da seção 9.1, ou melhor ainda sendo da seção 9.1, falando especificamente dos vídeos de sequências recursivas, tá bom? Eu vou começar com o exercício 41, que basicamente diz o seguinte. O exercício 41 ele fala assim, né? Eu vou ler o enunciado, vocês têm no livro ali do Anton, né? Na referência que está aqui no link do vídeo, que diz o seguinte: supondo que a sequência é dada pela fórmula 2, deixa eu só colocar essa fórmula 2 aqui. Essa fórmula 2 em específico é uma fórmula que está no livro lá, que basicamente é uma sequência recursiva, o qual ele não usa AN mais 1, ele usa XN mais 1, tá? Mas tanto faz. E ele usa isso como sendo 1 meio, tá? Aí abre parênteses, XN mais A, especificamente A, onde A pertence aos reais, tá? Sobre XN, tá? Então aqui é importante frisar que esse A pertence aos reais, ou seja, é um número real. Tudo bem? Deixa eu até destacar esse A aqui, vou colocar em uma outra cor, tá? Vou colocar em verde esse A aqui, só pra gente saber que ele é um número, tá? Deixar bem destacado. Obviamente, XN são os enésimos termos e o XN mais 1 é obtido através dessa fórmula, que é a fórmula número 2. Então ele diz assim, supondo que a sequência dada pela fórmula 2 desta seção convirja, ou seja, ele está dizendo que converge, tá? Use o método do exemplo 10 para mostrar que o limite desta sequência é raiz de A. Tá? Então, basicamente, ele quer demonstrar, vamos lá, isso aqui, que o limite de XN, quando n tende a infinito, convergirá para a raiz daquele número específico A. Tá? No vídeo eu resolvi um exemplo que basicamente o A era 2, né? E eu demonstrei isso. Mas o que ele diz no enunciado, tá, pessoal, para a gente ter, o conceito mais importante do que ele afirma no enunciado é o seguinte: ele diz, supondo que essa sequência converge. Então ele está dizendo o seguinte, olha, Xn converge para algum lugar. Tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui especificamente é dizer, olha, Xn, tá, tende a um limite, tá? Vou chamar esse limite de L. Só que se Xn tende a esse limite para um n muito grande, né? O fato é que Xn mais 1 também vai tender ao mesmo limite. Tá? Então, basicamente, o método que ele quer que a gente trabalhe, ou o que ele quer que a gente faça, em outras palavras, é basicamente supor que aquela fórmula lá em cima, trocando tanto Xn quanto Xn mais 1 por L, né? A gente vai descobrir quanto vale. Isso se a gente fizer esse procedimento, vamos fazer isso agora, substituindo a fórmula 2, eu vou dizer então que Xn mais 1 vale L, tá? Deixa eu colocar em branco aqui o que não é L, tá? Igual a 1 meio, tá? Abre parênteses, Xn, só que Xn para nós é L também, tudo bem? Mais, tá? O número A, que eu vou colocar aqui em verde, tá? Dividido por Xn, só que Xn também é L, então eu já estou assumindo que tudo isso converge para L. Tá? Então é isso que ele quer. Ele quer que esta fórmula 2 aqui venha a ser exatamente isso aqui. Tá? Tenha esse comportamento. Tudo bem? Bom, quando a gente faz isso, né, basicamente o que a gente precisa fazer agora é trabalhar para isolar esse L. Tá? E esse L vai ser, sim, à medida que a gente conseguir isolar, vai ter o limite dessa sequência. Tá? Então aqui basicamente a gente vai ter L do lado esquerdo, agora eu vou deixar tudo em branco. Tá? 1 sobre 2. Tá? Aqui a gente pode dizer que o L divide todo mundo. Nesse caso aqui o primeiro L fica L ao quadrado. Né? Tanto é que se a gente dividir L quadrado por L, a gente volta por L que está ali, mais A, assim, dessa maneira, tá? Então a gente pode juntar aqui, a gente tem L, tá? Esse L que está aqui, a gente joga ele multiplicando para o lado de fora, ficou com 2L aqui, tá? E aqui eu tenho simplesmente L quadrado mais o número A, tá? E aí agora a gente pode dizer, em outras palavras, né, que esse 2L aqui passa multiplicando, nós teremos 2L com L vai dar L ao quadrado, igual a L quadrado mais o número A. Feito? E agora está no fim. Agora a gente simplesmente diz que 2L quadrado menos o L quadrado que vem de lá é igual ao número A. Então 2L quadrado menos L quadrado é L quadrado e isso é igual ao número A. Logo, nós estamos falando que esse limite tende a ser, ou será, raiz de A, como ele queria demonstrar, como ele queria que a gente demonstrasse, tá? Simples assim esse exercício, tá? No vídeo da teoria que eu fiz agora há pouco, a gente também faz isso, né? A gente faz até com a ideia geométrica, na verdade, de como a gente resolve isso, beleza? Bem tranquilo, né? Então vamos para o próximo exercício aqui. Agora vamos resolver aqui ainda falando de, deixa eu pegar aqui e trocar a cor, falando de sequências, tá? Vamos lá para sequências recursivas no caso, né? Vamos para o exercício número 42. Então aqui agora eu vou trabalhar com o exercício 42, beleza? No exercício 42, a gente vai fazer o seguinte. No exercício 42, ele nos dá uma sequência. Então ele faz um pouquinho diferente. Ele diz assim, olha, o A1 vale raiz de 6, tá bom? Aí depois ele diz que o A2 vale raiz
de 6 mais raiz de 6, sendo que esse segundo raiz de 6 é lá dentro da sequência, tudo bem? Lá dentro da raiz, perdão. Depois ele diz que o A3 é, presta atenção, raiz de 6, eu vou só abrir e começar a raiz aqui, mais raiz, tá? De 6 mais raiz de 6, tá? E aí continua a raiz até o final, tá? Então, basicamente, ele vai fazendo isso tudo desta maneira, tá? Eu vou até fazer mais um aqui, nós teríamos raiz de 6, tudo bem? Mais raiz de 6 mais raiz de 6 mais raiz de 6, tudo bem? Então, basicamente, o que acontece aqui é que a gente tem que reconhecer, né, que uma coisa está sendo inserida dentro da outra, ou seja, é uma sequência, mas que de fato pode ser escrita como uma sequência recursiva. Tá? Então, na letra A, ele pergunta assim, ele pede, na verdade, encontre uma fórmula de recursão para n mais 1. Em outras palavras, o que ele está dizendo é encontre a n mais 1, tá, em função de a n. Tá? Então, basicamente, seja lá o que eu encontrar aqui, vai ter que ser em função de a n. Tá? Então, ele quer uma sequência recursiva. Fato é que, vamos trabalhar um pouquinho aqui, a gente consegue entender que este pedaço aqui, por exemplo, o meu A1, ele é exatamente o pedaço que vem aqui dentro no próximo termo, ou seja, este mesmo pedaço aqui. Tranquilo? Então já começo a ver que, muito provavelmente, o meu AN mais 1 vem a ser raiz de 6 mais AN. Tá? Mas vamos confirmar isso aí, vamos com calma. Se eu pegar, por exemplo, este novo pedaço aqui, sendo o meu A2, tá? Esse pedaço ele aparece também aqui dentro. Tá? O que confirma a teoria, tá? De que, muito provavelmente, tá? Eu vou ter uma sequência sendo AN mais 1 igual a raiz de 6 mais AN. Tá? E por fim, né? Vamos fazer aqui, vamos mudar a cor para verde. Esse grandão todo, ou seja, todo o meu A3, tá? Ele será escrito, ou está sendo escrito bem aqui. Ou seja, todo esse pedaço aqui é o meu A3. Tá? Então, para mim é muito claro, tá? Espero que para todos vocês, que AN mais 1 para nós é simplesmente olhando tanto para o quadrinho laranja e depois para o verde. Tá? Por que não para o primeiro vermelho? Porque o primeiro é o A1, né? Mas basicamente olhando para o laranja a gente vê que é sempre o mesmo padrão. O padrão é 6 mais raiz disso e o mais é sempre o termo anterior, ou seja, o meu AN. Tá bom? Então essa é a ideia da letra A. Então a letra A ela quer simplesmente que a gente encontre essa sequência que é recursiva. Beleza? Tá. Depois ele diz o seguinte, supondo que a sequência converge, então novamente uma informação extremamente importante, ele quer, dizendo então que essa sequência venha a convergir, tá? O que ele quer na letra B é o seguinte, ele diz assim, supondo que converge, eu uso o método do exemplo 10 para encontrar o limite. Ou seja, de novo, né, pessoal, se a sequência convergir para n grande, tanto fará a n mais 1 tender a esse limite, quanto a n tender a esse limite. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simplesmente escrever a sequência recursiva a qual nós encontramos, trocando pelos valores de L. Então, assim, nós teremos L igual raiz de 6 mais L. Tá? Então, para n muito grande, isso aqui vai acontecer. Tudo bem? Tá. Então, aqui, para terminar isso, a gente vai ter que simplesmente resolver, tá? Esta sequência aqui, ou melhor, resolver essa equação, na verdade, né? Que é uma equação aqui que envolve raiz. Para tirar aquela raiz, eu vou ter que levar ao quadrado ambos os lados, tá? Então, eu acredito aqui que nesse caso específico, levando esse lado ao quadrado e esse lado também ao quadrado, eu vou conseguir resolver, tá? Ficando com L quadrado, tá? Depois de L quadrado, ficando com 6 mais L desse lado, tá? E a gente consegue aqui resultar ou cair em uma equação do tipo L quadrado menos L menos 6 igual a zero, tá? Essa equação aqui, por mais simples que possa parecer, é uma equação de grau 2, tá? E é uma equação de grau 2 a qual a gente pode resolver usando Bhaskara, tá? E a gente tem aqui o resultado, tá? E, bom, enfim, essa equação é muito simples, na verdade, né? A gente está buscando aqui uma equação cujo a soma é menos 1, né? Perdão, a soma é 1, né? E que o produto seja menos 6, tá? As raízes são 3 e 2, tá? Então aqui, L para nós, tá? L para nós será 3 ou L será menos 2, tá? Para confirmar isso, podem fazer uma equação, pode fazer a Bhaskara, né? Vão encontrar esses dois valores, tá? É bem simples de fazer, né? Eu vou fazer aqui rapidinho a Bhaskara, vamos lá. Então, essa equação é uma equação com A igual a 1, com B igual a menos 1, com C igual a menos 6, né? Então, basicamente, usando Bhaskara, a gente tem os valores de L, né? Agora aqui, vamos lá.
Bhaskara, tá? Então aqui a gente vai ter os valores de L dados por menos B, só que B é menos 1, então mais B, menos menos B que vai dar 1, mais ou menos raiz de 1 quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Sobre 2 vezes A. Já fechou, já viu que fechou, então 1 mais 1, aqui a gente vai ter menos 24, que vai dar mais 24 na verdade, porque menos com menos, mais 1 vai dar raiz de 25, ó, já deu exato. E aqui por 2, então os valores aqui claramente são 1 mais 5, tá, sobre 2, e o outro é 1 menos 5 sobre 2, o que resulta para nós em 6 sobre 2, está lá o 3 que a gente já sabia, e o que resulta em menos 4 sobre 2, está lá o menos 2 que a gente já sabia também, tá bom? Tá, fato é que, né, nesse caso específico, tá, a gente está trabalhando com um limite, tá, que é positivo, né, porque a gente está vendo que esses valores, né, eles se encontram sempre dentro da raiz, e a raiz vai me retornar valores positivos, tudo bem? Então a gente está trabalhando sempre com limite igual a 3 aqui, tá? Nesse caso será limite igual a 3. Então para nós o que vale é o L igual a 3, ou seja, o limite dessa sequência é 3, ou ainda limite de AN quando N tende a infinito, para nós valerá 3. Bom, se você fizer a recursão aqui, você vai rapidamente chegar a 3, eu garanto. Tranquilo? Legal, né? Bom, vamos fazer o próximo aqui. Vou fazer o número 43, tá? Que é um exercício extremamente interessante, tá? Mas vamos ler ele aqui primeiro. É engraçado o enunciado dele, mas vamos lá. Um estudante entendiado entra com o número 0.5 em uma calculadora e calcula repetidamente o quadrado do número no visor, né? Tomando-se A0 igual a 0.5, encontra uma fórmula para o termo geral da sequência N em números que aparecem no visor. Tudo bem? Então me parece, tá, que o estudante faz o seguinte: se ele diz que A0 é 0.5, se ele eleva ao quadrado os caras, então na verdade esse cara aqui é 0.5 ao quadrado. Depois ele vai elevar ao quadrado para ter o próximo termo. Então para mim ele vai elevar ao quadrado, tá, alguém que é o termo anterior, ou seja, 0.5 ao quadrado. Tranquilo? Então, basicamente aqui o que está acontecendo, tá, é que ele está sempre elevando ao quadrado. E bom, vou até colocar mais um aqui, na verdade, né, o A3 seria quem? Seria 0.5 ao quadrado, depois ao quadrado e depois por último ao quadrado. Tá? Então ele está entrando sempre com um padrão, ou seja, elevando os caras ao quadrado. Em outras palavras, o AN mais 1 basicamente será sempre, pelo que me parece aqui, o termo anterior, ou seja, o AN, tá? Só que elevado ao quadrado. Fechou? E aí é interessante porque ele diz o seguinte, ele quer uma fórmula para a sequência. Então tá aqui a fórmula para a sequência. Isso aqui foi fácil, tá? Então ele está pegando todos os caras e elevando ao quadrado. Basicamente isso que ele está querendo nesse pedaço de exercício, tá bom? Então isso aqui para nós é simplesmente a letra A. Tá? Mas depois ele diz o seguinte, ele pensa, letra B, vamos lá, o que ele quer? Ele diz, tente isso com uma calculadora e faça uma conjectura sobre o limite. Tá? Eu vou fazer uma conjectura rápida aqui, não temos a calculadora, mas eu posso colocar aqui. Se o primeiro valor, tá, é 0,5, o A1, que é esse cara ao quadrado, é bem fácil de fazer, não precisa de calculadora, é 0,25. Mas depois eu vou fazer, ou seja, 0,5 ao quadrado é simplesmente pegar 50% de 0,5, ou seja, 0,25, tá correto. Quando eu fizer o próximo termo, eu vou ter que pegar 25% de 0,25. Então é como se eu dividisse esses 25 por 4. Então basicamente eu vou ter aqui como número resultante, o terceiro número vai ser 0,0625. Tá? E quando eu fizer isso, eu vou ter que pegar 6,25% desse número que já é muito pequeno. Então a conjectura que ele quer que eu faça é basicamente perceber que esses valores estão indo muito rapidamente para zero. Tá? Me parece que serão zero? Acho que nunca, né? Porque sempre vai ter uma quantidade muito pequena do qual eu vou pegar um percentual dela, mas o fato é que eles estão indo rapidamente para zero. Tá? Então o limite, tá, de AN, perdão, vamos colocar aqui com N embaixo e AN em cima. Então o limite desse AN, tá, é simplesmente quando N tende a infinito, ele é zero. Só que tem um porém aqui, né? O porém é o seguinte, o fato é que o primeiro cara, esse cara aqui, o qual ele chamou de A0, tá? Ele começa com um valor muito interessante, o valor é 0,5. A questão é, se esse valor não fosse 0,5, o comportamento era outro. Tá? Mas na letra B ele pede isso, tente com uma calculadora fazer uma conjectura do limite. Para mim a conjectura é muito simples, né? Limite é simplesmente um cara que vai para zero.
Na letra C, ele já começa a pedir as coisas um pouco diferentes. Na letra C ele diz o seguinte: confirme sua conjectura calculando o limite. Como ele quer que eu calcule o limite? Bom, se eu olhar para a fórmula, né, que eu obtive ali, an mais 1 igual a an quadrado, né, eu terei, basicamente, né, que assumir, vamos colocar assim, que assumir que isso converge. Então, velha história, an mais 1 convergirá para um L, tá? Ou melhor, converge para um limite, para L muito grande, para N muito grande, perdão. E, obviamente, né, a N, que é simplesmente um termo anterior, também está indo para L, não faz diferença, tá? Então, aqui a gente vai substituir dentro da fórmula, a fórmula qual é? An mais 1 igual a N quadrado. Então, nós teremos aqui, note que nós teremos, né, de An mais 1 igual a N ao quadrado, me sai que L é igual a L quadrado, tá bom? E aí, bom, aí nós temos que resolver essa equação, tá bom? Me parece que os dois números possíveis aqui como solução seriam sempre 0 e 1, tá? Mas de qualquer forma, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar e dizer que L quadrado menos L, né, trazendo tudo para um lado, é igual a 0, tá? Ou ainda, acho mais plausível enxergar dessa maneira, que eu tenho aqui 1 menos L vezes L sendo 0. E aí, claramente, nesse caso, tendo um produto aqui, isso aqui será 0, ou isso aqui será 0. O primeiro limite L igual a 0, a gente já conjecturou, a gente já viu que ele acontece, tá? E o segundo aqui, me sai que L é igual a 1. Tá? E a gente tem que entender o que quer dizer esse L igual a 0, assim como o que quer dizer esse L igual a 1. Tá bom? Bom, isso é o que ele quer que eu calcule. Está calculado. Depois ele diz o seguinte: com quais valores de A0 esse procedimento produz uma sequência convergente? E essa é a pergunta mais interessante do exercício. Porque ele faz o seguinte, vamos lá. Então, letra D. Né? Quem é A0, vamos perguntar assim, tal que, vamos colocar assim, tal que esse limite, tá, de AN existe. Tal que existe esse limite a n quando n tende a infinito, tá? Deixa eu tirar esse igual aqui. Tá bom? Como eu vou estar sempre elevando ao quadrado, pela fórmula que ele me deu, me parece claro aqui que acontece um detalhe muito interessante. Se eu fizer aqui, vamos fazer uma conjectura muito simples aqui. Se eu fizer aqui um gráfico, mais ou menos, tentando entender os valores de n, tá? Esses valores de n aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um eixo n bem grande, tá? Então aqui nós teríamos n, aqui nós teríamos a n, tá? Eu vou colocar aqui uma reta pontilhada, especificamente no lugar aqui. Tá? Essa reta pontilhada representa aqui o número 1. Tá? Então vamos supor que eu vou fazer assim, uma conjectura com esses números em verde primeiramente, tá? E vendo o que acontece. O primeiro era A0 era 0,5. Lembram daquele primeiro lá no item A? Beleza. Quando n era igual a 1, esse número já pulava para 0,25. Quando n era igual a 2, esse número já era um número muito pequeno. E depois ele ia diminuindo cada vez mais. Tá? Então me parece, tá aqui com A0 igual a 0,5, que é o que está acontecendo aqui, isso está convergindo ou indo para 0. Tá? Mas acontecerá a mesma coisa, por exemplo, se eu pegar aqui uma sequência de números laranja, vamos supor que eu coloque aqui 0,8, tá? Como sendo o meu novo A0. Acontecerá que 0,8 ao quadrado é como se eu pegasse 80% de 0,8. Então eu vou começar a diminuir de novo. Então aqui os valores também vão diminuindo. E aqui me parece também que em laranja nós estaríamos convergindo também para 0. O fato é que isso ocorre com qualquer valor, tá? Entre 0 e 1. Tudo bem? Porém, para valores maiores do que 1, vou pegar em vermelho agora, vamos supor que eu pegue aqui 1,1 para ser o meu novo A0. Tá? E se eu pegar 1,1 para ser o meu novo A0, aqui eu já tenho um problema bem grande. Tá? Porque 1,1 sendo meu novo A0, eu já tenho simplesmente aqui o fato de que, tá, o próximo cara já é maior. E depois maior, e depois maior. Então, na verdade, por exemplo, se a gente pegar aqui, vamos só fazer uma conjectura simples, eu pego a calculadora, 1,1, tá, elevado ao quadrado, né, me parece bem fácil de fazer essa conta. Tá? Quando a gente eleva 1,1 ao quadrado, a gente tem que resultado. Vamos pegar aqui e vamos olhar. Tá? Então, aqui 1,1 ao quadrado, vou só botar o quadrado rapidinho na calculadora, é 1,21. Tá? Então é muito simples, o próximo cara ele é um pouquinho maior. Tudo bem? Depois, 1,21 ao quadrado já é 1,46 e já é muito maior. Tá? Depois, se eu elevar novamente ao quadrado, eu já vou para 2,14. Então, é algo bem maior. Tá? Bom, vou fazer só mais uma vez. Eu já vou para 459,
tá? Já estaria lá em cima. E depois, mais uma única vez, já vai para 21, nem cabe no papel. Então, o comportamento aqui em vermelho, para um número maior que 1, seria algo mais ou menos assim, tá? Fazendo com que isso cresça muito rapidamente, tá bom? Enquanto que tanto o comportamento em laranja quanto o comportamento em verde fazem com que essa sequência decresça e tenda a zero, tá? E alguém vai dizer assim, tá, Júlio, mas e o valor L igual a 1? O valor L igual a 1 ocorre justamente quando eu pego o primeiro termo sendo 1. Então, se eu pegar o meu A0 sendo 1, o próximo termo vai ser 1 ao quadrado, que é 1, que depois é 1, que depois é 1, que depois é 1, e eu vou ter sempre todos os valores em cima da reta 1, o que me leva ao limite igual a 1. E isso explica porque que antes o limite dava 0 tanto para a situação verde quanto para a situação laranja, e por que nós temos também a possibilidade do limite ser 1, tá bom? Então é 1 ou 0, né? 1 quando é 1 ou a 0, 0 quando é entre 0 e 1, e não existe limite quando é maior do que 1. Tudo bem? Não preciso nem dizer que nesse caso, por estar pegando os termos e levando ao quadrado, eu valeria o mesmo fato para os números negativos, porque seria só o primeiro termo negativo, tornaria o próximo positivo e assim por diante sempre positivo. Então a gente tem aqui, na verdade, todos os valores convergiriam para A0 em módulo menor do que 1. Tudo bem? Isso facilita muito também as nossas contas. É isso que ele está perguntando. Quais valores de A0 que produzem uma sequência convergente. Então, basicamente, o A0 tem que estar na faixa aqui, né, de módulo, primeiramente, menor ou igual que 1. Né? Se for menor, dá limite 0. Se for igual a 1, dá limite 1. Mas, como isso ocorrerá também aqui, então a gente pode dizer que o A0 em módulo tem que ser menor ou igual que 1. Tá? Se ele for maior que 1 em módulo, estaria na situação em vermelho e isso cairia. Tá bom? Simples assim. Legal esse exercício, né? Eu achei bem interessante ele. Eu acho que a gente pode sempre explorar algumas coisas. Tranquilo? Vou fazer mais um aqui, o último, tá? Só pra gente entender o que acontece. Fazer o número 44, que é bem interessante, né? Esse número 44 aqui, ele basicamente começa fazendo aqui uma ideia de função definida por partes, só que para sequência, né? Então, vamos imaginar que ele está aqui. Primeiro ele dá uma f de x igual, né? Primeiro ela é 2x, depois ela é 2x menos 1. Tá? Acontece que ela é dessa maneira para casos específicos, tá? Então o primeiro caso aqui é que ela é 2x para x menor ou igual que 0,5 e obviamente também maior que 0, maior ou igual que 0, tá? E aqui no segundo caso, ela seria para valor maior ou igual que 0,5, tá? E menor, estritamente menor do que 1, tá bom? Depois ele diz o seguinte, a sequência, vamos lá, ele confirma a sequência dizendo que o primeiro termo é f de 0,2, depois ele diz que o próximo termo é f da f de 0,2, então ele está colocando dentro o próximo termo. Depois ele diz que o próximo é f da f de 0,2, tá? Então aqui já começa a ficar um pouquinho pior, mas a gente já entendeu o que está acontecendo. Tudo bem? E ele pergunta se isso converge, justifique sua resposta, tá? Então essa é a minha sequência. O que ele quer dizer em outras palavras é que esse cara é o meu A1, que esse cara é o meu A2, que esse aqui é o meu A3, tudo bem? E que basicamente o meu AN mais 1 é igual à própria F do AN anterior, tá? Que é uma fórmula bem geral que ele está colocando aqui. Mas a gente não precisa tudo isso, sinceramente, porque se eu parar para pensar, colocando 0,2 como sendo o primeiro cara, eu vou ter o primeiro termo como F de 0,2. Então repare que o A1 é F de 0,2, tudo bem? Só que esse cara é calculável, porque o 0,2 é um número e 0,2 está na primeira faixa, está na faixa aqui de cima, ó, entre 0 e 0,5. Então o que eu vou fazer? Esse primeiro termo ele é simplesmente 0,2 vezes 2, ou ainda 0,4. Tá bom? O meu A2 basicamente é f de 0,2, ou ainda f de 0,4, porque o anterior deu 0,4. E ainda está na mesma faixa, logo vou multiplicar por 2, então 0,4 vezes 2, resultando em 0,8. Tranquilo? Então fechou. Só que quando eu vou fazer o meu A3 aqui, eu vou ver que isso é f da f, já vou poupar vocês disso, então é simplesmente f de 0,8. E aí f de 0,8, se eu voltar lá e mostrar para vocês, ó, eu estou vendo aqui que ele caiu na faixa seguinte, é essa faixa aqui, entre 0,5 e 1. E aí, entre 0,5 e 1, é outro valor, é 0,8, então logo vai para 2x menos 1. Então, aqui, na verdade, isso aqui é 2
vezes 0,8 menos 1, que me resulta em 1,6 menos 1, ou ainda 0,6. Tranquilo? Quando eu for fazer o A4, né, aí eu vou ver que 0,6 também está na segunda faixa, logo 2x menos 1. Então aqui nós vamos ter f de 0,6, que é 2 vezes 0,6 menos 1, ou ainda 1,2 menos 1, que me resulta em 0,2. E aqui acabaram os nossos problemas. Ou talvez eles só tenham começado. É porque acontece o seguinte, nesse momento a gente se dá conta que o primeiro termo é 0,4, o segundo é 0,8, o terceiro é 0,6 e o quarto é 0,2. Só que 0,2 é o cara que deu o start na minha função. Lembra que o A1 era f de 0,2? Está aqui o 0,2. Ó. Então, na verdade, o próximo termo vai ser quem? Com certeza, eu não preciso ficar fazendo conta, o próximo termo será 0,4 e depois o próximo termo será 0,8 e depois 0,6 até fechar novamente em 0,2. Então, esse aqui é o padrão, né, do que está acontecendo. Primeiro ocorre aqui, padrão, tudo bem? Aqui em cima, depois ocorre novamente. Então, a gente chega na conclusão, tá? Então, vamos colocar aqui com muita calma. Então, portanto, temos o quê? Que a sequência é dada por, vou colocar em vermelho aqui, 0,4, 0,8, depois 0,6, depois 0,2. Depois a sequência continua com os mesmos números. Então ela vai ser 0,4, 0,8, 0,6 e 0,2. E depois continua de novo. Então é uma sequência completamente cíclica e que não converge para lugar nenhum. Tá? Então, basicamente, se a gente pensar nessa sequência aqui, a gente vai ter a situação, se a gente tentasse fazer, não precisaria, tá? Mas vamos tentar fazer uma espécie de eixo aqui, tá? Deixa eu fazer em branco esse eixo aqui, peço perdão. Vamos fazer em branco. A gente fizer aqui uma sequência, a gente vai ter a situação que a gente vai ter um eixo aqui, como sendo os valores da sequência, um outro eixo sendo os valores de n, tá? Então, claramente, a gente vê que é uma situação completamente cíclica, tá? Então, os primeiros valores são quem? Vamos imaginar que é 0,4, depois ela vai para 0,8, depois ela vai para 0,6, tá? Depois ela vai para 0,2. Depois em verde é a mesma sequência, depois ela vai para 0,4, depois ela vai para 0,8, depois ela vai para 0,6, depois ela vai para 0,2. E vocês vão ver que isso vai se repetir, este padrão aqui ocorre sempre indefinidamente, tá? Então aqui, se esse padrão ocorre, tá? A gente vai ver que não existe o limite, tá, de AN. Essa sequência é quando n tende a infinito, justamente por ter o comportamento oscilatório. Tudo bem? Ou seja, ela não converge, basicamente isso que a gente acaba de descobrir, né? Ela não converge. Fechou? Então tá, pessoal, esse é um vídeo aí de exercício de sequências recursivas, tá? Que a gente está fazendo. E basicamente tem a tendência, eu tenho o intuito de ajudar vocês a entender um pouquinho melhor, tá? O próximo a gente vem com sequências monótonas para na sequência já entrar em séries, que é a parte um pouco mais pesada dessa parte ou dessa área de cálculo. Tranquilo? Então tá, a gente se vê numa próxima.